Olá, vamos à aula de gerenciamento de emoções. Vamos entender o que a gente falou em toda essa unidade. Aqui vamos fazer então um resumo. As nossas aulas de gerenciamento de emoções foram emoções e comportamento, a escola de Harvard de IE, quando falta IE e como desenvolver a gestão emocional. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas aulas e os principais conceitos que a gente abordou. Na aula de emoções e comportamentos, a gente falou sobre a tecnologia e dos efeitos que ela traz para a nossa vida cotidiana, de como a gente de fato está lidando com muitos estímulos visuais, muitas interrupções diárias, e isso afeta a nossa forma de interagir com as outras pessoas, né? O cérebro emocional a gente também abordou, a reação luta-fuga e o sequestro de amígdala. Desses conceitos, os mais fortes aqui para a gente guardar são do cérebro emocional e da reação luta-fuga. Vamos se lembrar então como é que foi isso? Nosso cérebro tem três grandes estruturas. O cérebro reptiliano é um apelido que se dá para as estruturas mais abaixo do córtex, tronco cerebral, cerebelo, nosso sistema nervoso central, que são estruturas que trabalham a regulação e os instintos que a gente tem do nosso corpo. Então, por exemplo, o nosso sono, a nossa fome, é tudo ali regulado. Quando a gente tem uma reação muito forte e acelera o coração, os comandos para isso acontecer acontecem aqui. Logo acima dessa estrutura do cérebro reptiliano, a gente vai ter o cérebro límbico, em que as nossas emoções são produzidas no hipocampo, no hipotálamo. A gente vai ter também aqui a amígdala cerebral, que é uma estrutura muito importante, porque ela é como se fosse uma vigilante do nosso cérebro. Ela capta todas as possíveis ameaças e é ela que dispara a reação luta-fuga. Acima do cérebro emocional está o nosso cérebro cognitivo, que são de fato essa nossa percepção de eu tá aqui. Nossos pensamentos, a forma como a gente toma decisões, aqui vai acontecer a tomada de decisão, as funções executivas da nossa mente, todas estão no nosso córtex, também conhecido como neocórtex, porque é a parte mais nova na nossa evolução do cérebro. Sobre um pouquinho mais então da reação luta-fuga. A reação luta-fuga é uma resposta automática do cérebro para uma ameaça iminente e importante. E, na verdade, ela tem aí três respostas e não só duas. A gente tem a resposta de luta, para quando a gente sente que tem os recursos para lidar com aquela ameaça, de fuga, para quando a gente está buscando um lugar aí de refúgio, ou de freeze. Para dar um exemplo aqui de luta-fuga, o livro do Daniel Goleman, Inteligência Social, ele conta de uma pessoa que foi atacada por um leão e sobreviveu ao ataque. E ele lembra a pessoa que quando ele estava nas garras do leão, antes de chegar ao socorro, ele não sentiu nada. Não sei se você já viu aí algum canal de Discovery da natureza, de como a gente enxerga os leões caçando e as pobres presas ficam lá caídas, né? Então, quando ele conta esse exemplo do ataque do leão, é exatamente isso que acontece na resposta de congelamento. Aconteceu já comigo uma vez também, eu caí um tombo na frente de um mercado, com mãe e filha junto, e porque tinha um tipo de um teparo assim para o estacionamento e eu caí por cima daquilo. Por aproximadamente 30 segundos, talvez menos, talvez mais, a gente perde um pouco a noção do tempo, mas parece muito tempo para mim. Eu não conseguia responder que eu estava bem. Meu corpo entendeu que eu estava morrendo ali, quando na verdade tinha sido só um tombo. Então a resposta de freeze é essa de congelamento, tá? E aí vamos para a nossa segunda aula. O que a gente aprendeu na aula A Escola de Harvard de IE? A gente aprendeu sobre as duas principais escolas de pensamento de inteligência emocional. A gente começou com a inteligência clássica, conhecido o modelo como quadrifatorial, e a gente passou para o entendimento do modelo do Goleman ESC, o modelo de competências de inteligência emocional, também conhecido como escola de Harvard. Então a gente falou sobre essa inteligência para as emoções, o do emocional para o social, o modelo ESC e reconhecer e regular emoções. Lembrando que inteligência, para o Gardner, é um conjunto aí de habilidades mentais para o processamento de informação, um determinado conjunto uníssono de habilidades mentais. Então, por isso que a gente tem outros tipos de inteligência, não apenas a emocional. E o Gardner não deu o nome inteligência emocional, ele chamava de inteligências pessoais.
a intrapessoal e a interpessoal. E quando os primeiros pesquisadores Maier e Salovey começaram a falar sobre isso, é que eles colocaram esse construto como uma coisa só. Então, inteligência emocional tem a ver com reconhecer e regular emoções em si e nos outros. E tem a ver com processar informações emocionais. As nossas emoções contêm informações, né? Então é por isso que também é uma inteligência. Interessante é que mais tarde a gente vai nomear essas informações e quando a gente falar de indicadores emocionais, que aconteceu lá num outro bloco nosso, numa outra unidade, a gente vai entender mais essa decodificação de informações não verbais ou emocionais. Com relação ao modelo ESC, então, vamos relembrá-lo. Quando a gente reconhece emoções em nós mesmos, nós temos a autoconsciência das emoções, que tem a ver com reconhecer e entender emoções próprias, campo intrapessoal. Quando a gente tem a autoconsciência das emoções, a gente é uma pessoa mais curiosa, inclusive, sobre nossos estados emocionais. E a gente consegue antever quando não é mais interessante manter aquele humor. Quando a gente reconhece emoções nos outros, a gente percebe essas emoções e quem sabe até os movimentos de causa e efeito do comportamento de alguém. Por exemplo, enxergar antes de uma reunião essa pessoa irritada e perceber que esse assunto que a gente está falando precisa ser de alguma maneira alterado, perceber a alteração da irritação dessa pessoa. Então, quando a gente lê as pessoas no rosto, nos gestos, nas atitudes, a gente está praticando a consciência social. Regular emoções em si tem a ver com autocontrole das emoções ou regulação emocional. E uma coisa interessante é que o autocontrole não é só para frear emoções negativas. Muitas vezes a gente precisa de autocontrole para trazer as emoções positivas, para nos colocarmos em estados de ânimo de maior disposição, para assim poder interagir com as pessoas com maior facilidade. Por último, a gente vai ter a regulação emocional em outros, que não é que a gente regule especificamente modificando ali a emoção do outro, mas sim a gente vai entender a emoção do outro, aquilo que a gente fez lá na consciência social, e aplicar isso ao lidar com esta pessoa. Fazer um bom gerenciamento desta relação. A gente aprendeu também que a gestão de relacionamentos é extremamente importante para lideranças, justamente porque o líder ele vai lidar com diferentes tipos de pessoas e momentos de relacionamento e vai poder navegar nisso com maior facilidade. Terceira aula da unidade 1 foi Quando falta A e E. E aqui a gente começou a falar sobre a falta de consciência, de autocontrole, de consciência social e de gestão de relacionamentos. Aqui, novamente, o conceito de inteligência emocional, só para a gente se lembrar, que tem a ver com o consigo e com o outro, com reconhecer e com regular emoções. E a gente foi abordando, né? Então, por exemplo, a falta de gestão de relacionamentos faz com que as pessoas não consigam mais influenciar e motivar os outros, né? Então, a gestão de relacionamentos é, de fato, a habilidade, a competência para fazer a diferença, para aplicar o entendimento emocional. Na quarta aula, a gente falou como desenvolver a gestão emocional. Falamos como aprender a lidar com a ansiedade, diferenciar tristeza e depressão e evitar a positividade tóxica. Por último, a gente trouxe aqui a importância da meditação, da gente parar um pouquinho no nosso dia para ler os próprios pensamentos, para presenciar a própria respiração e outras tantas práticas contemplativas possíveis. Em relação à ansiedade, a gente sabe que ela traz sintomas físicos como a sudorese, taquicardia e tontura, e que ela representa para a mente vários pensamentos intrusivos, preocupação sobre assuntos que não são do nossa alçada. Aliás, essa é a definição de preocupação, a gente se ocupar, a gente ter ansiedade sobre coisas que não estão no nosso controle, né? Então a preocupação aparece muito na mente ansiosa e uma certa irritação ou irritabilidade, uma dificuldade de se manter fazendo o que você quer fazer. Então a pessoa até pensa no que quer fazer, mas não consegue ter foco e concentração.
Os quadros ansiosos ampliaram-se muito no período da pandemia, até porque a quantidade de estímulos que a gente tem online ou mesmo no celular continuaram e se ampliaram. E a gente perdeu aquela catarse do contato coletivo, né? Então isso fez ampliar aí os quadros ansiosos. Também ampliou os quadros depressivos, né? Mas a gente até comentou aqui a diferença de tristeza e depressão, vou voltar uma aqui para nós, de que a tristeza ela tem a ver com eu, de fato, estar lidando com uma perda ou uma causa que eu consiga nomear. A tristeza, ela não chega a te incapacitar para a vida. Agora, a depressão te incapacita sim. E a depressão, ela pode também estar associada a quadros ansiosos, né? Elas podem ser dois lados de uma mesma moeda. E finalizando a nossa aula 4, a gente falou sobre o valor da meditação e das práticas contemplativas, que são múltiplas. Aqui dando 3 exemplos, a gente pode ter práticas contemplativas generativas, que é quando, por exemplo, a gente faz uma visualização criativa e tenta se imaginar naquele lugar que tanto você sonha. Ou a gente faz aqui mantras, né? Então os mantras são possibilidades generativas, de colocar a mente em movimento para uma determinada ação específica. A gente pode também fazer práticas com o movimento do corpo. Então, quando você caminha, você está colocando aqui a possibilidade de ter atenção a cada passo, e isso acaba sendo um jeito de meditar. E por último, as práticas de quietude, que são as mais conhecidas, de se sentar e fechar os olhos, de ficar atento à própria respiração, de respirar profundamente, escaneamento corporal. Então, conheça a sua prática contemplativa, mas vá em direção a ela. Faz muito bem pra gente. É isso então, bons estudos! Olá, vamos compreender o nosso primeiro estudo de caso. A gente falou sobre a liderança ressonante. No livro de O Poder da Inteligência Emocional, do Boyatsi Zenimaki e Daniel Goleman, os autores falam sobre essas diferentes formas de gerar ressonância, que vem a ser esse reservatório de positividade que liberta o melhor das pessoas, né? Então, em sua raiz, o trabalho primordial da liderança é emocional. Essa é a premissa do entendimento da liderança ressonante. Então, no nosso estudo de caso, a gente pegou 4 tipos de líderes ressonantes. O primeiro tipo é o tipo visionário, que é aquele que quando as pessoas são levadas a sonharem junto com o líder, a visionarem um mundo melhor, né? Aqui um exemplo que a gente traz de líder visionário é o próprio Churchill, representado no filme do Destino de uma Nação. Então, quando apropriado, esse líder ele garante uma nova cultura, uma nova visão, um jeito diferente de ver as coisas. Esse é o primeiro tipo de líder ressonante, né? O segundo tipo é o coach. É esse que serve mesmo para levar as pessoas a um desempenho melhor. Um ótimo exemplo dele é o papel que foi feito aqui pelo Robert De Niro no filme O Estagiário, né? Em que ele ajuda, entre aspas, a chefe dele, em que ele se torna um facilitador do desenvolvimento dela. A característica de ressonância desse tipo de líder é uma pessoa que deseja o melhor para o outro e faz com que esse outro vá em direção aos seus objetivos, deseje também, né? Então, ele se conecta ao jeito de fazer do outro e contribui para o desenvolvimento profissional ou mesmo até pessoal de uma determinada pessoa. O próximo tipo é o tipo afiliativo.
Então, um exemplo aqui é um filme muito antigo que se chama Ao Mestre com Carinho, ou To Sir with Love em inglês, né? Com o Sidney Poitier, falecido já. E esse filme vai trabalhar justamente o líder afiliativo, esse líder que de alguma maneira entra nos corações das pessoas. Ele consegue se conectar com o outro num nível muito mais do afeto. E ele, portanto, faz as pessoas também se conectarem umas com as outras. Ele é bastante emocional aqui, esse tipo de líder. O último tipo de líder aqui ressonante é o líder democrático. Aquele que procura garantir a adesão do grupo a uma determinada ideia, ou quem sabe trazer as diferentes opiniões para um objetivo comum. O líder democrático, ele nem tanto tem a própria voz, ele é muito mais um facilitador da voz coletiva. Agora, diferente do coach, que é mais uma voz individual, é uma voz coletiva que esse líder vai trabalhar. Um ótimo exemplo é o filme Invictus, em que o Mandela é interpretado pelo ator Morgan Freeman, né? E a história do Mandela é exatamente um exemplo de liderança democrática. Então, o desafio era como que a gente pode pegar as diferentes dimensões da inteligência emocional, autoconhecimento, entendimento das relações ou consciência social, como a gente ouviu falar, autogerenciamento e gerenciamento dos relacionamentos. Como é que a gente traz essas diferentes dimensões para as diferentes lideranças? Quais são as competências mais necessárias para cada tipo de líder que a gente trabalhou? E vamos então aqui uma resposta possível para isso, né? Como que poderíamos fazer essa combinação? Antes de trazer a resposta, só lembrando que as diferentes dimensões, elas vão ter competências que os líderes vão desempenhar. Então, por exemplo, na dimensão de autogerenciamento, a gente vai ter orientação para resultados, adaptabilidade, autocontrole emocional, otimismo. E já o gerenciamento das relações vai trazer gerenciamento de conflitos, o coaching e mentoring, o quanto você pode fazer isso pelo outro, influência, liderança inspiradora, trabalho em equipe. Então, o que a gente está vendo nos bullets dentro das dimensões já são competências de liderança. Não precisava, no caso, descer tão fundo. A gente poderia só ficar no campo do domínio, né, da inteligência emocional. Ou seja, qual é essa grande habilidade que eu tenho que ter, esse domínio de capacidades para poder executar esse tipo específico de ressonância. Então vamos lá, quais seriam as possibilidades para nós? Então, para o líder visionário, todos eles vocês veem, vamos olhar primeiro o quadro geral, vocês viram que todos aparecem gestão de relacionamentos. Porque gestão de relacionamentos, como a gente havia trabalhado lá no começo do módulo, é a que mais é necessária para a liderança, de uma maneira geral. Só que, por exemplo, um líder coach que vai trabalhar muito com o campo do outro, o campo empático, precisa muito mais de consciência social do que um líder visionário. O líder visionário, o autocontrole é suficiente, mas ele não fica tanto lendo o ambiente presente, até porque ele vai ficar sempre projetando as pessoas para uma realidade futura. Imaginem vocês no Churchill, quando lá na guerra ele convidou todos a irem e continuarem guerreando. No filme mostra isso, né? Ele estava se tentando fazer uma trégua com os nazistas e ele vai e convence a todos de que não era possível e nem necessário se render. Então, naquele ato dele, ele não tinha tanta consciência social no sentido do seu campo presente, e sim um autocontrole das emoções negativas para levar todos na direção do que ele precisava. Na
Então, não é que sejam apenas essas as duas competências necessárias, mas sem dúvida são as principais. E essa que era a intenção aqui do nosso exercício. O outro exemplo aqui no líder afiliativo, vocês veem que já aumenta aqui a necessidade de competências e que eu vou precisar da gestão de relacionamentos como os outros, mas também de autoconsciência para saber perceber como é que eu impacto no outro e como o outro impacta em mim. Então tem muito aqui de consciência, de reconhecer emoções em mim e no outro, nesse líder afiliativo. Já o líder democrático, ele vai poder pegar sim a gestão de relacionamentos, mas uma combinação entre consciência social, de perceber o momento presente agora sim, o que as pessoas estão precisando e como é que eu posso ser o fomentador disso. Como é que eu posso influenciar positivamente as pessoas em direção daquilo que elas precisam, né? E o autocontrole também emocional, né? O líder coach eu falei pouco, mas eu acho importante reforçar que de todos é o que mais vai precisar empatizar, perceber o momento do outro. E aqui falando empatia um a um, né? Não a consciência social expandida, como vai ser a do afiliativo ou do democrático. Mas aqui a consciência social do coach é uma consciência social mais focada no indivíduo. Então essa é uma possível solução que a Prof dá, baseada nas diferentes dimensões e competências a elas associadas. Se foi mais ou menos nessa direção, eu fico feliz. Se não, não tem problema, no próximo exercício aí você pode praticar diferentes formas de fazer essas combinações. Uma maneira da gente extrapolar esse estudo de caso, além das lideranças, é pensar para aquilo que eu estou precisando exercer na relação com o outro, quais competências emocionais são mais necessárias? Como eu posso fazer para que aquilo que eu vou fazer tenha as minhas emoções como aliadas e as emoções do outro como um elo de facilitação, tá bom? Bons estudos então, pessoal!